Desculpa, meus amados. Eu estava num momento meio triste, chateado com algumas coisas que têm acontecido e nós temos visto sobre o mundo, sobre o país, por mais que Deus tenha falado conosco, Deus fala com a gente na palavra, mas a gente também, assim, por mais que a gente saiba, a gente não está preparado para isso. A gente acaba se entristecendo quando acontece. E Deus me fez lembrar de 1 Reis, do profeta Elias, e fez lembrar do capítulo 19, verso 18. Diz assim: Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias, ele se abalou com a ameaça de morte de Jezabel e foi para o deserto, e ali Deus enviou suprimento. Entrou na caverna e Deus falou com ele: O que fazes aqui, Elias? E ele assim expressou para Deus o que estava fazendo. Tenho sido Tenho, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus fala com ele que é para ele voltar pelo caminho, para ungir reis, profetas, assim como ele vai tem que voltar e ungir Eliseu, o seu sucessor. E no versículo 18, Deus fala com ele sobre isso, sobre os 7.000 que ainda não se dobraram, ainda não se corromperam. Assim, eu tenho para mim que eu prefiro ser os 7.000. Creio que os irmãos também querem. É mais favorável ser os 7.000 que ninguém está vendo, ninguém está julgando, criticando, tentando matar. Mas Deus está nos observando. Deus está nos observando com seus olhos atentos para nós. Está nos vigiando dia e de noite. Deus está buscando todas as formas para nos guardar, nos livrar das tentações do diabo, dos malignos. Deus fala para o profeta Elias: Tenho guardado 7.000 que não se corromperam, que nós não venhamos se corromper, que nós não venhamos nos abalar, nós venhamos dobrar o joelho para falar com Deus, que nós venhamos chorar, clamar, usar nossa boca para clamar a Deus, para adorar somente a Deus. E quando a gente está triste, assim como eu estava, todos nós ficamos, todos nós temos o direito de ficar, somos falhos, pecadores. E Deus enviou o alimento para Elias. Aqui Deus fala que enviou algumas coisas, o pão cozido, as coisas para ele comer. Mas hoje em dia, o alimento é a palavra. O nosso alimento é a palavra. Assim como eu estava chateado, triste, Deus falou: vem, lê minha palavra, vem me buscar. Que nós viemos nos alimentar da palavra de Deus. Que nós viemos buscar somente a palavra de Deus. Que nós viemos buscar somente a Deus. Adorar, confiar, crer e esperar que Ele vai falar conosco. Deus tem promessa na vida de cada um. Assim como teve 7.000 que Elias teve que voltar, que não se dobraram ao Baal, tem muitos hoje em dia aí fora que Deus quer nos usar como testemunho. Deus quer nos usar como profeta para essas pessoas. Deus quer nos usar como testemunhas vivas da maravilha de Deus. Cada um tem um testemunho. Cada um tem uma história para contar. Eu tenho a minha história, minha esposa tem uma, minha sogra tem uma, minha mãe tem outra, meu pastor tem outra. Se nós formos analisar, cada um tem um testemunho mais forte que o outro. Se eu parar para contar um pouquinho do meu testemunho, eu tenho certeza que outros vão contar e falar assim: isso é pouco que Deus fez comigo. Então, nós viemos buscar somente a Deus, nos alimentar da palavra de Deus. Quando nós ficarmos tristes, chateados, angustiados, querendo desistir, querendo parar, nós viemos pegar a palavra de Deus, nós viemos ler, meditar, crer que Deus está falando conosco. Que Deus tem coisas maravilhosas para conosco. Deus quer fazer coisas grandes através de nossas vidas. Nós temos que crer, confiar, obedecer e deixar Deus fazer, não nos conter, não ter medo. Sabemos que quando Deus quer nos usar, nós temos medo,
Porque assim como eu não tenho um discurso, sou leigo, ainda estou aprendendo a palavra de Deus. Tem muitos que sabem. Nós vemos hoje em dia que nós vimos, nós vemos, nós vamos ver que o crente critica outro crente. O ímpio abraça o outro ímpio. Mas é assim desde a antiguidade, desde antigamente, desde antes da vinda de Deus, antes da vinda de Jesus. Jesus teve que se fazer homem para mostrar que nós somos capazes. Nós fomos analisar os escribas, os sacerdotes, que conheciam muito bem a palavra, que armaram para matá-lo. Sabemos que foi para se cumprir uma promessa, mas foi os escribas e os sacerdotes que armaram para matá-los. Não tinham acusação nenhuma cabível, mas eles conseguiram matar. Os ímpios, que viam as maravilhas que Jesus estava fazendo, se prostravam, o ajoelhavam e o adoravam. Mas os que eram conhecedores da palavra armaram para matá-lo. E hoje em dia é assim. Vai continuar sendo assim. Não adianta. A gente luta, a gente tenta. Ah, mas o crente mata o outro crente. Eu tenho um testemunho que eu sempre falo, que os amigos, os conhecidos, as pessoas que me conheceram no mundo, se eu postar em algum lugar que eu vou voltar pro mundo, eles são o primeiro a falar, não, vamos pra igreja contigo. É melhor você na igreja do que você no mundo. E olha que eu não fazia muita coisa errada. Mas eles preferem que eu fique na igreja. Agora, se eu falar para um crente que eu vou me afastar, eles vão orar para mim se afastar mesmo. Não vão me aconselhar, não vão me abraçar, não vão me ajudar em oração. Que nós viemos mudar, ser a diferença hoje em dia. Nós estamos vendo aí o coronavírus, pandemia, muitas pessoas morrendo. Nós, se formos analisar, é crente morrendo, é pastores, é evangelistas, é membro, é diácono, é presbítero, missionária, pastora, e ímpios também, macumbeiro, tudo. Espírita, pessoas que não têm ateu, todo mundo está morrendo. Porque Deus não escolhe. Tem que morrer, tem que morrer. Que nós venhamos buscar a palavra de Deus, nos alimentar. Assim como os anonimatos, os 7.000 que estavam ali, ó, anônimos, se nós formos ler todas as passagens, só fala nesse versículo deles. Mas Deus lembrou deles, é o que importa. Deus lembre da gente. Assim como o ladrão falou para Jesus, lembre de mim quando estiverem no paraíso, quando estiverem lá, desculpa. E Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo. Se arrependeu, reconheceu Jesus como seu único salvador. Que nós viemos reconhecer a Jesus como nosso único salvador. Nós viemos aceitá-los a todo dia. Que nós possamos nos alimentar. Amém, meus irmãos? Que nós viemos buscar a Deus, confiar que Deus está conosco, ter a certeza que Deus não vai deixar mal nenhum entrar na nossa casa, que Deus não vai deixar mal nenhum nos assombrar, nos assolar, que Deus vai estar sempre suprindo a necessidade, enviando os alimentos, vai estar provendo, que Deus vai estar nos guardando, cuidando da nossa casa, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos maridos, ou do marido de vocês. Que Deus vai enviar o trabalho, Deus vai abrir porta onde não tem porta, mas nós temos que adorá-lo, buscá-los, buscar intimidade com Deus, servi-lo a Ele com fidelidade, assim como os 7.000. Eu creio que eles estavam com fidelidade, porque Deus está aqui, ó. Vamos ler novamente. Todos os joelhos que se não dobraram a Baal e boca não o beijou. A fidelidade deles era tanta que eles não se corromperam. E Deus se maravilhou. Creio que Deus chorou. Que as lágrimas de Deus escorreu pelos olhos deles. E ele falou, opa, esses 7.000 aqui fica guardado que esses são meus. Eles me adoram verdadeiramente. Eles são fiéis a mim. Nós viemos ser fiéis, buscar a palavra, guardar, meditar, viver a palavra. Que hoje em dia a gente vê muitas pessoas pregando e não vivem. Está na hora da gente viver a palavra de Deus. Não só pregar, mas viver a palavra de Deus. Amém, meus amados? Que fiquem com essa palavra, que temos uma quinta-feira abençoada, temos um abril abençoado, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa pegar, assim, através do nosso clamor, nosso choro, das nossas lágrimas,
pegar essa pandemia e jogar para bem longe, para que nós possamos voltar a viver normal. Logicamente sabemos que isso é permissão de Deus para que algumas pessoas venham entender o que é amor, entender o que é a vontade de Deus. Amém, meus amados? Fico com essa palavra. Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas, em nome de Jesus.